Olá, amigos! Dando continuidade ao livro de Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, vamos ao capítulo 3, O Excelso Canto. E esse capítulo, Amélia Rodrigues fala exatamente sobre o Sermão da Montanha. Era junho naquela época e era um junho mais quente do que nos anos anteriores. E desde cedo a multidão se aglomerava, atraída por fascinante expectativa. Eram galileus, pescadores, eram agricultores, gente simples e sofredora, sobrecarregada e aflita. Eram também judeus, vindo de várias cidades da Palestina, que todos se uniam na mesma imensa curiosidade, feita da expectativa e desejo de ir ouvir o Mestre Jesus. E Jesus, o meigo, o rabi, o rei tão aguardado há séculos, era carinhosamente esperado por todos aqueles que estavam aguardando a libertação da humilhação e da servidão. E a natureza colaborava porque estava em todo o seu maior esplendor. Paraiva no ar, algo muito especial. A montanha era um destaque maravilhoso da paisagem. Subir e descer. Subir sem abandonar a baixada. E descer sem esquecer os cimos. Então ali o poema que ali seria apresentado naquela montanha jamais foi ouvido e nunca mais será ouvido em qualquer época equivalente. Por isso que em Mateus está escrito: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Em Lucas diz assim: e descendo o monte com eles, parou num lugar plano. Então veja a importância dessa montanha, desse dia tão grandioso que foram as palavras de Jesus, esse poema magnífico. Então, sentindo a multidão toda magnetizada, numa sublime comunhão, Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres, todos os conheciam. Eram maltrapilhos, doentes. Eram pobres, sim. No entanto, quantos deles portavam os tesouros da riqueza do espírito? E os ricos, os espíritos ricos de revolta, possuidor de paixões, de angústias, de mágoas, os ricos possuidores de moedas, de títulos, de propriedades, eram ricos de ambição, eram ricos de orgulho. E quem seriam então os pobres de espírito? Ora, os pobres de espírito a quem Jesus se referia eram todos aqueles livres de posses e ambições, amantes da liberdade, simples e semelhantes às crianças, candidatos ao reino dos céus. A multidão aguarda, os corações pulsam e a voz do meigo rabi espraia o canto outra vez. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E todos ali têm lágrimas acumuladas, e muitos as vertem sem cessar nas rudes provações, oculta ou publicamente. Corações despedaçados, enfermidades, expiações. A lágrima é presença divina. Amélia Rodrigues diz que alguém chorando está solicitando, aguardando, desnudando sua alma. A multidão se enche de esperança e o mestre exclama outra vez:
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E a terra sempre pertenceu aos poderosos que esmagam e tripudiam sobre os tímidos e os mansos. A brandura é a auréola da paz, é a irmã do equilíbrio. Os brandos são os possuidores da terra, sim, da terra que ninguém arrebata, do lar que ninguém corrompe. Esses herdarão a terra. A tarde já se fazia serena e calma. A palavra do mestre entoa mais uma vez um tema da sinfonia incomparável. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O mundo arde de sede, arde em sede de justiça. A injustiça veste os corações e a indiferença dos legisladores e governantes é quase uma conivência. Há uma esperança que é vida para todos aqueles sedentos e esfaimados. As criaturas da montanha se entreolham e se identificam com as palavras de Jesus. E Jesus, com um olhar de compaixão e entendimento, diz: Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia, como a própria palavra diz, é a compaixão e o coração, ou seja, é o coração compadecido. A misericórdia que se doa é luz que se atira no próprio caminho. É um amor que se dilata pela trilha dos que seguem. A misericórdia é o antídoto do ódio. E Amélia Rodrigues diz: a misericórdia do Pai concede a oportunidade do renascimento no reduto do crime para a reabilitação do condenado. E aí nós pensamos no perdão, né? Que é um ato nobre, é uma moeda de engrandecimento intransferível. A misericórdia, que é amor, socorre e ajusta sem aborrecimento. E Jesus continua: Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E um delírio nessa hora percorre a massa. Já não se podem reter as lágrimas de tanta emoção. Limpar o coração para ver a Deus é integrar-se na essência divina. O coração aberto ao amor, com toda a sua pureza, com pureza em tudo. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Espazia a paz. Herdarão a terra os filhos de Deus, porque estes, mansos e cordatos, serão brandos de coração. Clarear as mentes sem as subornar e conduzir sem escravizar. Jesus afetuoso continua o sermão. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O sofrimento consequente da perseguição é dádiva para o espírito de paz. O perseguidor é que é o infeliz, é que é o enfermo. E Jesus parece afagar a multidão e de braços abertos e com as mãos feito asas de luz, clama: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não cuideis que eu vim destruir a lei.
Ide, reconciliai-vos com o vosso irmão. Amai ao vosso próximo, aos vossos inimigos. Sede perfeitos. Orai assim, Pai nosso que estais nos céus. E o poema segue vibrante, não há tempo mais a perder. Olhai os lírios dos campos e as aves do céu. As emoções explodem em festa de paz e de esperança. Um grande silêncio se abate sobre aquela montanha. Os corações estão em festa e também em dor. E o futuro os aguarda. Toda a epopeia da humanidade canta o sermão do monte. Jesus desce o monte, segue adiante, e já era quase noite. A carta magna foi apresentada. As boas novas foram cantadas aos ouvidos dos séculos. O sermão da montanha são o alfa e o ômega da doutrina de Jesus. A história concluirá o canto nos confins da eternidade, no reencontro futuro do homem redimido com o Filho do Homem Redentor. Então veja que maravilhosa essa carta, esse receituário de felicidade que Jesus nos ofertou. Porque Jesus é o amor, é a esperança, é a paz, é a luz em nossas vidas. Porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, nós temos que agradecer muito esse amor todo, essa dedicação, essa proteção de Jesus por todos nós, esse grande governador do planeta que está presente incansavelmente em nossas vidas. Que todos nós possamos refletir nesse canto maravilhoso, nessa sinfonia incomparável, nesse sermão da montanha, nessas grandes bem-aventuranças que Ele tanto exaltou. Que Jesus nos acolha no seu magnífico amor, que fiquemos em paz e que mais esta página sejam de reflexão para as nossas vidas. Muita paz para todos.